Estamos de volta, continuando com as nossas questões da prova do INSPER de junho de 2013. Eu sou o professor Caco Pena, você já me conhece, cadê meu nome? Bota meu nome aqui, cadê meu nome? Cadê meu nome? Professor Caco Pena, esse cara sou eu. Vamos continuar então as nossas questões. Texto para as questões de 11 a 13, mais uma vez falando sobre o consumo, uma prova até um pouco temática aí, tendo em vista o texto do Shopping Center que a gente acabou de ver. Se por acaso você está começando a ver por esse vídeo, volta que já tem os vídeos das questões 1 a 10 lá atrás, tá bom? Vê primeiro o outro, depois volta aqui, tá? Mas não foge. Questões 11 a 13, um vídeo aí, um texto aí, e na questão 11, uma questão bem gramatical, de paráfrase, né? Na verdade, era só você ver qual das frases estavam arrumadas gramaticalmente, né? Vamos dizer assim, estavam de acordo com a gramática normativa. Ele quer que você faça uma paráfrase, uma reescrita da frase, e a única frase que acaba tendo a sua estrutura sintática adequada seria a alternativa E, persuadir o consumidor de que o produto vendido era especial. Então pronto, na alternativa E você tem o mesmo sentido da questão aqui de cima, adequada aos princípios da gramática normativa. Fechou? Então na questão 11, alternativa E de elefantinho colorido. Questão de número 12, tínhamos três imagens, três propagandas. Essa do carro classe C, a próxima do Hyundai, e essa aqui também de uma seguradora, Sinusvale. O que a gente tinha que perceber? Ele me deu um texto da Roseli Saião, que era dessa questão aqui, falando a respeito das propagandas de hoje relacionadas ao consumo, que a gente disse, mas mudando de foco. Então, antes as propagandas eram mais voltadas ao produto e hoje muitas propagandas vendem um estilo de vida. Fechou. Você percebe que nessa do carro é o classe C. Ele está comparando o carro. Está falando sobre o carro. A superioridade do classe C, comparando bem, é incomparável. O que é incomparável? O carro está vendendo o produto. Aqui, dia útil é aquele que você curte. Então você não tem exatamente as qualidades do carro, físicas do objeto carro. O que a gente tem aqui é a venda, né, de um estilo de vida. A mulher na praia, melhor ainda. A mulher na praia surfando, que é melhor ainda. E quem está lá atrás? O carrão. Olha lá. Se o carro é bom, quantos quilômetros faz, se é melhor do que a concorrência, eu não sei. Mas tendo o carro, você vai ter essa surfista aí do seu lado. Será? Será? Vamos ver. Mas você percebe que aqui você tem a ênfase no estilo de vida. E na 3 é uma propaganda de seguradora e o foco é a seguradora. Sinistro é não ter seguro com a seguradora, com a corretora certa. Fechou. Então você tem aí vendendo o próprio produto e não uma qualidade de vida, um padrão de vida associado ao produto. Então ele me perguntou justamente em quais dessas alternativas ou em qual das imagens a gente teria o que a Roseli Saião abordou a respeito da venda da qualidade de vida, não focando só no produto, apenas na 2. Então ficamos na questão de número 12, alternativa B de Bush Boff Biscoito, bolinho de bacalhau. Questão 13, questãozinha de verbo. Verbo, porque detinham o poder de compra. O verbo deter está no pretérito imperfeito do indicativo. Se for transposta para o pretérito perfeito, a forma verbal será pronto. Lembra? Conjuga o verbo ter. Quantas vezes a gente falou isso? Apareceu um verbo derivado, conjuga o primitivo. Eu vou conjugar o verbo ter. O verbo ter não é ele teu. Ele teu, eles teram. Não, eles não teram a oportunidade, eles tiveram a oportunidade. Se eles tiveram, eles detiveram. Acabou. Alternativa A de azul de metileno. Aí você já, depois de ter feito 13 questões, se deparou com um texto desse tamanho. Dá aquela preguicinha de ler, mas você começa a ler o texto do Antônio Prata, você até fica mais felizinho. Um texto bem bacana, um texto bem gostoso de ser lido. Então, o susto inicial acaba sendo menor, acaba sendo mais sutil, tendo em vista
esse texto. Tenho certeza de que você adorou. Pelo menos eu espero que tenha gostado. Demorou, já é. Falando a respeito do uso da linguagem, a diferença da linguagem do carioca para o paulista. E ele fala, demorou. Pô, como assim demorou? Quer dizer que eu demorei? Não, demorou quer dizer, pô, ainda bem, porra, legal, né? Aquela coisa. Já é mais ainda do que o demorou. E ele vai fazendo uma deliciosa explanação sobre isso. Né? Muito bacana, parabéns ao INSPER pela escolha desse texto. E ele diz que a crônica é um gênero textual em que se usa um fato do cotidiano como mote para tecer reflexões mais amplas, mostrou o que é a crônica. Em demorou, já é, infere-se que o objetivo é. Cara, o objetivo é o quê? Discutir a linguagem. Ele usa a linguagem para discutir a linguagem. O que é isso? Metalinguagem. Claro, alternativa da metalinguagem. Vamos procurar discutir rivalidade, analisar de forma objetiva. C. Propor uma análise metalinguística, seguida de considerações sobre o comportamento dos brasileiros. Que ele diz, no final do texto ele volta e fala como que os brasileiros se comportam, né? Olha lá, pode ser, mas veja de outro lado, essa incontrolável propensão para o prazer, alegria infinita nas parcerias, né? Que vai muito do estilão de vida dos brasileiros. Não só falando dos sufixos, mas das outras palavras todas, enfim, assunto que a gente abordou a respeito da linguagem, mais do que o léxico, mais do que a gramática, mas sim a linguagem nos seus diversos contextos de uso. Boa questão, bom texto. Questão de número 15 ainda sobre o mesmo texto. Considere os aspectos linguísticos presentes no segundo parágrafo do texto e identifique a alternativa que apresenta uma análise correta. Bom, já na alternativa A, não tenho que discutir, uma questãozinha gramatical, não tenho que dar errado. Do ponto de vista da gramática normativa, há um erro de regência, hein? Lembro bem da primeira vez. Uma vez que, quando transitivo indireto, o verbo lembrar é pronominal. Lembra? Esquecer e lembrar, diferente de esquecer-se e lembrar-se. Eu esqueço e lembro algo, eu me esqueço e me lembro de algo. Lembra, tenho certeza de que você lembrou do filme. Esqueceram de mim, lembra? Ou esqueceram-me, ou esqueceram-se de mim. Quantas vezes falamos esse exemplo? Agora na revisão relembramos esse exemplo. Tenho certeza que veio à sua cabeça o esqueceram-se de mim. Então lembro-me bem da primeira vez. Sem qualquer problema aí. Alternativa A de azul de metileno. Questão 16. No contexto que for utilizados, é correto afirmar que as expressões demorou e já é tem valor de... Vamos pedir uma empada? Demorou, já é. Vamos pedir uma empada? Sim, claro. O que seria isso? Advérbio. Também não tenho que dar errado. Pensou em substituir por um sim, já detectou aí o advérbio. Alternativa B, bucho, bofe, biscoito, bolinho de bacalhau. Em incrível, mas diante do já é, o demorou parece até blasé. O termo grifado no contexto que ocorre expressa a ideia de... Cara, o já é muito mais empolgado que demorou. Então, quer dizer, o demorou já mostrava empolgação. Cara, mas perto do já é, caramba, o demorou fica até blasé. Quer dizer, não tem nem aquela empolgação, mostra até uma certa indiferença. Então, vamos para a alternativa D, docinho de Damasco. Questões bem objetivas, só jogar no contexto. Agora, a questão 18. Problemas, hein? Problemas na oração. É como se o desejo fosse capaz, tal qual a luz, de dobrar o tempo. O segmento em destaque estabelece com a oração seguinte a ideia de... Bom, vamos voltar lá? Vamos ver a oração seguinte? Deixa eu pegar aqui para você a oração seguinte. A gente tem aqui, ó, é como se o desejo, eu estou no final do segundo parágrafo, do penúltimo parágrafo, fosse capaz de dobrar o tempo, criando o mais do que agora. Cara, a questão aqui, presta atenção, é que ele juntou duas conjunções, o como e o se. Cada conjunção me dá um valor diferente. Eu tenho uma condição, sem dúvida, quer dizer, se o desejo fosse capaz de dobrar o tempo, seria criado, então, o mais do que agora, com as palavras do texto. Se não fosse isso, não se criaria o mais do que agora. Lindo, eu tenho uma condição. Mas como eu tenho a conjunção como, essa condição, se satisfeita, vai ser a causa de uma consequência. Então eu tenho as duas conjunções que são perfeitamente combináveis. Perfeitamente combináveis. Se essa condição for satisfeita, ela passará a ser uma causa de outra. Tanto a alternativa A, causa,
quanto a e condição, as duas seriam perfeitamente satisfeitas aqui. Perfeitamente. Mas, como a gente sempre falou, eu preciso escolher uma. Preciso escolher uma. Na hora da prova que eu faço, vou naquela que é mais justificável, vamos dizer assim, vamos procurar Pelignon, vamos procurar, enfim, entender o que ele quis. Né? Como eu tenho um verbo no subjuntivo aqui, se ele fosse capaz, quem está mandando mais, vamos dizer assim, regendo o verbo aqui mais, mostrando a forma verbal, é a condição, mais do que a causa. Então, como eu tenho subjuntivo, tem essa questão da possibilidade, da dúvida enfatizada pelo C, eu vou na condição. Vou na condição, ok? Embora você, que marcou a alternativa A pelo como, você não está errado não. Tá bom? Então, questão complicada aí do INSPER, meteu a mão em vespeiro, não deveria tê-lo feito, né? Juntou duas conjunções diferentes e quis falar que é uma coisa só. Peraí, não dá. Mas vamos então na condição, não excluindo a causa, mas enfatizando a condição por causa do verbo no subjuntivo, mostrando essa questão da hipótese, a possibilidade da dúvida. Fechou? Então ficamos na 18 com a alternativa E de elefantinho colorido. Texto para a questão 19. Um texto um pouquinho mais curto agora, né? Um texto um pouquinho mais curto. E ele me pergunta, para o autor, ser um empreendedor socialista é um oxímoro ou oxímoro? Porque isso é? Bom, oxímoro ou oxímoro, ironia. Ironia, paradoxo, minto, paradoxo, oxímoro, paradoxo. Você vai encontrar um paradoxo aí, um empreendedor socialista, por mais que você não se lembrasse que oxímoro ou oxímoro é um paradoxo, você vai perceber, bom, um empreendedor socialista, você tem um conflito de conceitos aqui, então uma aliança de conceitos incompatíveis. Lembrando que é um oxímoro, você já mataria a questão. O que é um oxímoro? Um paradoxo, uma aliança de conceitos incompatíveis, uma junção de dois contrários. Fechou a alternativa C de Caco Pena. Texto para as questões 20 e 21, bora lá. Babuíno aprende a ler em experimento. Não é que aprendeu a ler, né? Você viu bem aqui no texto. Não é bem que ele aprendeu a ler, mas ele conseguiu identificar palavras de não palavras. E aqui ele mostrou bem, ele percebeu que casa é uma palavra. Ok, por mais que ele não saiba o significado, mas CSAB ele percebeu como não sendo uma estrutura linguística possível. Então, quer dizer, não é que ele aprendeu a ler, mas ele consegue diferenciar, identificar com as palavras dele, né? Identificar palavras de não palavras e não leitura propriamente. E é o que ele já me diz na alternativa A. Com base nas informações do texto, a gente percebe que empreendimento científico refere-se, na verdade, à capacidade de identificação e não de leitura dos babuínos. Beleza? Então ficamos já com a alternativa A de amoreco. Questão 21, questãozinha gramatical, oração subordinada substantiva, tenho certeza de que você lembra. Falei para vocês, o INSPER adora questão assim, daí enfatizei. Falei, não é porque não apareceu nas duas últimas provas que não vai aparecer nessa. É uma questão tradicional do INSPER, colocar a oração subordinada para você perceber a mesma função sintática. E tá aí, de volta, essas questões, estávamos com saudades de questões assim. Então tá lá, demonstram algo, demonstram o quê, demonstram isso. Uma oração objetiva direta, só encontrar uma oração objetiva direta também. Temos lá na alternativa B de bucho, bafo, biscoito, bolinho de bacalhau. Eles queriam saber algo, queriam saber isso, objeto direto. Pronto, objetiva direta na alternativa, objetiva direta no enunciado, objetiva direta na alternativa. Acabou! Alternativa B na questão 21. Segunda parte da nossa prova resolvida. Voltamos em breve com as questões 22 a 30, encerrando então a nossa prova de hoje. Não fuja! Clica aqui do lado já tem outro vídeo, tá bom? Tô te esperando. Até já!